Boa noite, shalom, shalom para todos. E estamos aqui, voltou o pastor Vinícius, olha só. Vocês achavam que iam se livrar de mim? Eu estou de volta. Está de volta. Boa noite, pastor Vinícius. Muito boa noite a todos. Uma alegria estar aqui com vocês, no nosso amado, querido canal da pastora Naira Pedrini. Já lembrando a todos, como eu sempre faço, né? O garoto like, como já dizem aí. O garoto é até uma bondade, né? Garoto, quase né? uns cinquentão já, um garoto, que né? Isso. Mas que beleza. Que isso, 50 Então, anos, não esqueçam coisa. aí de Muita se inscrever no canal. Você que ainda não se inscreveu até hoje, o material é vasto, a produção é com qualidade, coisas maravilhosas e tem coisas, novidades aí vindo pela frente, né? De podcast, inclusive, ó, já soltando aí o spoiler, de podcast. Então, se inscreva no canal, compartilha, vai compartilhando aí com a sua família a nossa programação, grupo de zap. Vamos disseminar nas redes, em vez de notícia ruim, em vez de polêmica, em vez de problema, dissemina a palavra do Senhor. Aí você vai sair ganhando sempre. Clica já no joinha aí, no like, como você preferir. Né? E se você quiser mergulhar mais fundo, como a gente sempre fala, se inscreva, torne-se membro, porque você se tornando membro, você tem acesso a conteúdos exclusivos, a materiais que são, assim que são lançados, já vão para lá. Você tem cursos, tem apostila, tem material em PDF, material gravado em vídeo, enfim. É uma gama enorme para você que quer entender a palavra com um grau de profundidade maior. Essa é a dica. Aqui, como a gente sempre fala, a gente faz um bate-papo. É um papo descontraído. Ninguém quer aqui fazer um ensino de teologia, né, pastora? Não, essa não é a proposta. Não é a proposta. Então a gente aqui faz esse bate-papo, instiga você, pelo contrário, a mergulhar mais fundo na palavra, no canal e buscar sempre um conhecimento maior daquilo que Deus tem para a tua vida. Você tocou num assunto interessante, porque alguns comentários, né? Uhum. Algumas pessoas dizem assim, vocês não vão profundo no assunto. Aqui não é aula, né? Aqui é uma conversa. Sim. Então, a gente anda no assunto. Agora, para mergulhar profundo, não tem como você fazer isso em 1 hora. E por isso que tem os cursos. E o profundo é no curso. Aqui é uma conversa que vai incitar a sua curiosidade para pesquisar mais, para ler mais a palavra, enfim. Mas boa noite, pastor Jonas. Eu achava que vocês esqueceriam novamente de mim. Porque o último não foi iam assim. me deixar dar boa noite pro meu público. Gostou? Porque eu tenho uma parcela de 20% aí do público, aí, né? A Naira tem 60, tu tem 20, eu tenho 20. Aqui não tem quanto? Ih, não sobrou. Então eu tenho 10, tu tem 10. Pronto. Boa noite para todos. Estamos hoje com um assunto gostoso de falar, de pensar juntos com vocês. Princípio das dores, o que é que a gente já está vivendo, o que é que a gente já pode falar para vocês de coisas que estão acontecendo, de projetos que estão engatilhados. São tantas coisas que nós não deveríamos nem tocar, nem deveremos tocar, porque é preciso que algumas coisas se cumpram primeiro, né? Mas está tudo bem encaminhado e eu tenho certeza que parte de todos aí que estão nos ouvindo estão vivendo já algumas dores na alma, na própria carne, né? Na família, e vamos levar a sério isso, porque precisamos nos agarrar mais ainda com o Senhor, muito mais, para que possamos suportar e não deixar a fé esmorecer e nem a nossa caminhada com o Pai. Deus abençoe todos. Vamos já. Então, como o Jonas falou, o princípio das dores e os sinais do fim, nós já falamos tantas vezes. Mas a maior parte das vezes que a gente falou sobre o princípio das dores, nós falamos sobre o nosso texto, o meu texto de cabeceira, Mateus 24. Mas nós não podemos esquecer que Lucas capítulo 21 é o mesmo texto e toca em assuntos que Mateus capítulo 24 não toca. Então vamos para Lucas 21, porque assim a gente vai tratar de assuntos que não falamos anteriormente. Não tem fim falar sobre isso, porque nós estamos vivendo uma aceleração tão forte em tudo, no conhecimento, no entendimento, nas descobertas científicas e também nas revelações que Deus nos dá. É como que se Deus estivesse com pressa, mas assim é.
sempre que uma geração profética em que os acontecimentos estão sendo executados, a aceleração é nítida. O que não aconteceu em 430 anos no Egito, aconteceu tudo e mais um pouco numa questão de meses, debaixo daquele momento que era Moisés, Araão, Bezalel, Josué, Caleb, Miriam, enfim, toda aquela turma. E tudo que não aconteceu em 4.000 anos, aconteceu na geração em que Jesus se manifestou. Jesus nasceu, Jesus teve o seu ministério, Jesus morreu, Jesus ressuscitou, ascendeu aos céus. Está vendo a aceleração? Muita coisa ao mesmo tempo. É essa aceleração que a gente está vivendo. Eu creio que tudo que foi anunciado em mais de 2.000 anos, não só o que foi anunciado por Jesus, mas antes de Jesus, no Antigo Testamento, está acontecendo agora na nossa geração. Por isso que a gente fica meio que atordoado, assim. Nossa, está acontecendo tudo ao mesmo tempo. Vamos ler Lucas capítulo 21? Eu queria destacar um versículo, porque nesse versículo tem muita coisa para a gente conversar. Lucas 21, 34, desculpa. 34, né? Eu posso ler para você? Deixa eu ler na RA, porque aí você lê na NVI, que a gente viu que, nesse caso, nós preferimos a tradução da NVI, mas eu vou ler primeiro na RA. Tá? Okay. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que naquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Eu vou ler até aqui, então o versículo 34 e 35, a gente vai ter que dividir, né, para a gente conversar de tanta coisa que tem aqui no 34 e 35. Eu vou ler o 34. Mas leia, por favor, o 34. Na NVI. Vou ler o 34. Tenham cuidado, para que os seus corações não fiquem carregados de libertinagens, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Ou seja, cuidado com a distração, né? Porque o dia vai chegar. A grande questão é se ele vem você estando prevenido ou distraído. E o 35? Voltar? Peguei de surpresa. Por isso que eu falei, vamos falar do 34 tá bom, primeiro. então vamos ficar no 34. Vamos ficar na primeira? O que é o quê? O 36? Não, 35. 35. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Eu acho bonito isso, entendeu? Não tem essa de vem para um, não vem para outro, ele vem para todos. É global. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Meu Deus. Então, merece, né? Esses dois versículos merecem uma subdivisão, porque tem tanta coisa para a gente falar aqui. A primeira, então, você que está aí na sua casa, depois que acabar o podcast, leia Lucas capítulo 21. Porque Lucas capítulo 21 é o capítulo todo. Mas porque tem muitos que falam assim, o princípio das dores se refere ao ano 70 a.C., tudo já aconteceu. Como assim, né? Olha só, do versículo 20 ao 24 é o ano 70 depois de Cristo. Isso sim aconteceu. Jerusalém foi cercada, foi invadida, e aqui os detalhes, cairão ao fio da espada, serão levados cativos, os gentios ficarão pisando. Tudo isso, sim, concordo plenamente, aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora, a partir do versículo 25, fala de um momento futuro, chegando até o 34 e o 35, que é a nossa conversa hoje, é um tempo futuro. Ele está falando de todos os sintomas que estão aqui no 34 é a sociedade moderna. Primeira coisa, acautelai-vos por vós mesmos. Toma conta da tua vida, em outras palavras, falando, olha para si mesmo, analise a sua vida como está. Hoje, com as redes sociais, a coisa que mais as pessoas estão fazendo é um tomar conta da vida do outro, um criticar o outro. E é aquele time, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, né?
Eu sou. E é crítica. Enfim, são times, igual o time de torcida. Quando a gente vai falar, então, aqui dos últimos dias, eu vejo nos comentários, aí é o time, sem respeitar o outro, né? Porque quando você vai para um campo de futebol, você respeita, deveria, né? Respeitar a outra torcida. Aí você. Não, os pré-tribulacionistas querem atacar os pós-tribulacionistas e vice-versa, e o mesotribulacionista fala, ei, eu estou aqui, vou brigar com os dois. Né? Então, não é por aí. A gente tem que ver, vamos olhar para a nossa própria vida. Se Jesus voltar hoje, estou preparado? Como é que eu estou? Algumas perguntas que a gente tem que fazer, né? Como é que eu estou espiritualmente? Aí faz um checklist. Arrependimento, ok. Santidade, ok. As traves do meu olho, porque eu estou olhando o cisco do olho do meu irmão e não estou vendo a minha trave, as minhas dificuldades. Não está ok. A minha língua também não está ok. Então, aqui está falando, meu tempo de oração, eu fico mais tempo criticando nas redes sociais do que orando. Então, cuide da sua própria vida. Esse é o aviso. Não para de ficar distraído com a vida dos outros. Em complemento ao que é para nós mesmos, hein? O É. que você está falando é para a gente aqui. Também. Pelo amor de Deus, cara, está certíssimo, é isso mesmo. Perfeito. Em complemento ao que a senhora falou, eu estava dando uma olhadinha no que fala o Strong, né, sobre essa palavra, né, acautelai-vos, porque ele está no 34, vem na sequência do discurso do Senhor, que vem ao 33, e além do significado que a senhora falou, que está precisa, está perfeito aqui, assistir a si mesmo, dar atenção a si mesmo, a gente tem outras que são interessantes também. Olha só, essa palavra ela significa também trazer um navio à terra, atracar, aportar, trazer para perto, mudar a mente para... dar atenção e ter cuidado. E principalmente aqui para mim aplicar-se, concentrar-se, segurar-se a uma pessoa. Você vê que no discurso, Cristo está falando antes, olha só, o 33, passará o céu e a terra, porém, as minhas palavras não passarão. O que está me parecendo aqui? Ele está frisando que vem esse problema todo, vem a turbulência toda. E a primeira ordem dele é acautele-se, ou seja, apegue-se a isso que eu estou falando aqui. A minha palavra, agarre-se a mim. Eu sou o seu porto seguro. Nada aqui é usado como uma palavra em vão, à toa, né? Não. A palavra utilizada aqui é justamente para frisar que tudo isso vai acontecer. Mas logo na largada o que você tem que fazer? Para de olhar para fora e olha para si. E quando você olha para si, você tem que lembrar que você tem um local onde você tem que se segurar, que é no Senhor Jesus e na sua palavra. Então, quando ele vem no 33 dizendo, passa o céu e a terra, tudo que você está vendo aí, ó, no mundo, vai passar, mas eu não vou passar, e nem a minha palavra. Então, acautele-se como? Segura em mim. Segura em mim. A gente tem falado, e eu ia comentar, né? A gente tem visto aí esses dias esse incêndio lá do Havaí, que foi um negócio terrível. Assustador, e é uma marca desses últimos dias, né? Os fenômenos climáticos acontecendo de forma muito mais intensa, devastadora, absurdo, verões, né? Nos Estados Unidos, né? Na verdade, há muitas consequências a gente já está vivendo, e não são de consequências de coisas que foram feitas ontem. Não. Né? Ao longo do tempo, a gente sabe que o planeta vem sofrendo com o descaso de cada um de nós, principalmente das autoridades. Está escrito que a Terra geme, né? Não, a Terra geme. Você quer ver um exemplo da Terra gemer? Nós moramos numa ilha. Essa ilha foi um paraíso. A Ilha foi um do paraíso Governador, para na quem minha não infância, sabe. Ilha do Governador. Na minha infância, que nasci aqui na ilha, isso era um paraíso. Né? As águas eram transparentes. Né? Eu me lembro que eu pescava siri com rapina, olhando o siri andando no fundo da areia. Água na cintura, no peito e olhando para o fundo, pegando siri. Então, quantas vezes já se tentaram fazer investimentos, empréstimos, etc., para se corrigir esse problema, que é o problema de saneamento básico, né? Dentro de toda a baixada ao redor da ilha, ao redor da Baía de Guanabara. Conclusão, todos assistimos esse depredamento, né, a destruição,
Estou falando de Baía de Guanabara, estou falando de Ilha do Governador. Você imagina isso no mundo inteiro. No mundo inteiro, o excesso de população nos centros, nos grandes centros, né? E a falta de investimento para que as pessoas pudessem viver dignamente, né? Então, a Terra vem sendo destruída faz bastante tempo. Por isso que um dos sinais é a terra gemer. Uma delas, a terra né? no limite. A outra delas foram as grandes guerras, você não sabe, não imagina, mas as grandes guerras, as grandes batalhas ao redor do mundo, principalmente Primeira Grande Guerra e Segunda, trouxeram uma grande destruição e um grande atraso. Muitos pensam que houve um avanço tecnológico por causa das guerras. É um fato, né? É verdade, até foi. Mas a destruição, porque tudo que se preparava, tudo que se produzia, não tinha o contrapeso, entendeu? O balanceamento para não causar também transtornos. Então, a Terra foi sendo destruída por muitos e muitos anos. E hoje não se pode imputar a falha no tempo presente. Pelo contrário, hoje é um tempo de maior esclarecimento de todos. Mas, biblicamente falando, o que significa isso? Significa tudo que está escrito, a destruição total, a ponto do Senhor, quando chegar aqui, ter que reestruturar, ter que refazer todas as coisas. Né? A Terra sempre foi um paraíso, né? E quem olha lá de fora ainda se imagina sendo um paraíso, mas a gente que está dentro dela sabe que não é mais. Né? Vide agora a questão climática, o calor terá de fazer qualquer mudança no mundo. Pelo contrário. Então, a gente viu que, primeiro, é tempo, um dos sinais dos últimos dias, se o Senhor Jesus ele fala que é para a gente acautelai-vos por vós mesmos, se firme na palavra, qual é um dos sinais? Uma distração, uma perda de foco incrível e um efeito manada. Parece que as pessoas, Deus na palavra, ele sempre trabalhou com a minoria, sempre chamando essa minoria de remanescente, aqueles que sobraram, aqueles que eu posso contar. Por quê? Porque a maioria ou está desconectada, vamos voltar para um tempo profético. Uhum. Ali, era momento de acontecer tudo no Egito, certo? Moisés... era o tempo na geração de Moisés. E como que as pessoas estavam? Sobrecarregadas de preocupações e elas não lembravam mais da promessa, então elas estavam distraídas, não ouviam a voz de Deus. Deus teve que chamar um homem para que ele prestasse atenção, que foi Moisés. Então, nós temos agora, neste momento, o mesmo quadro. Deus quer falar, quer trazer coisas novas. Já falamos aqui no podcast várias vezes, e o efeito, parece que o efeito, principalmente no Instagram, eu vejo mais do que no YouTube, o efeito no Instagram são aquele efeito que eu chamo de efeito eco. O que um fala, todo mundo fala, e aí essa repetição de o que o outro falou e não o que Deus falou. Qual é a mensagem que Deus tem para nós agora? A mensagem que Deus tem para nós agora é: presta atenção, não vá ficar desesperado, não fique atrás de notícias que vão te trazer sensacionalismo e vai te trazer pânico. Agora não é hora do pânico, agora é a hora de falar, peraí, eu estou neste momento do princípio das dores, eu estou no momento em que tudo está acontecendo. A terra está gemendo, grandes incêndios, grandes terremotos, grandes... Aí foi o incêndio, como o pastor Vinícius falou, do Havaí. Agora, dias atrás, foi um terremoto surpresa ali na Colômbia, né, de 6,4, eu acho, então, que assustou todo mundo. Então, quer dizer, em lugares inesperados e uma proporção incrível, desastre natural sempre teve, sempre, desde que a terra é terra, tem desastre, tem terremoto, tem tudo, mas só que nós estamos vendo que o Senhor falou por toda a terra, agora é global, tudo de grande proporção e tudo de forma global. Nós tivemos aquele incêndio na Grécia, há pouco tempo atrás, de grande proporção, que assustou, aí vem o incêndio de grande proporção, que assusta no Havaí, e é isso que nós estamos vivendo. Mas eu falei que a gente ia seguir aqui Lucas 21, 34. Em seguida, tem algo que diz aqui: pois, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado
com as consequências da orgia e da embriaguez e das preocupações deste mundo. Só aqui nós já temos um ataque que, para mim, é um sinal do princípio das dores. Nunca vimos a saúde mental. Aqui está falando de dois problemas. A deterioração da vida espiritual, onde há uma libertinagem, porque o excesso, quando você encara, quando a igreja começa a ver a hipergraça, não importa o que você faça, que você vai ser salvo, é porque Cristo já fez tudo na cruz do Calvário. Claro que ele já fez tudo, eu não tenho que fazer nada. Ele é quem justifica, ele é quem perdoa, ele que leva para o céu, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Mas ele mesmo colocou limites. A porta é estreita, o caminho é apertado. Santidade, arrependimento. Então, o evangelho, a palavra de Deus não mudou quando Jesus apresentou o reino para nós, o que é o reino dos céus. Ele só disse que, olha, eu vim para trazer salvação, mas quero dizer para vocês que santidade é santidade. Continua a mesma coisa. Então, aqui quando fala desses excessos, quando eu falo de excesso, eu falo de libertinagem. Quando Moisés desceu, qual era o problema quando ele desceu do Monte Sinai e ele ouviu um barulho? O que o povo estava fazendo? Ali está escrito que o povo estava desenfreado. O que é e Arão estava lá. Sem limite, né? Sem limite. Estava extrapolando. Eles estavam adorando, para eles estavam adorando bezerro de ouro. E o que é que hoje a igreja está adorando? Será que está adorando ídolos gospel? Para mim é bezerro de ouro igual. Sabe? O que é que você está adorando? Um estilo de pregação? Mas desde quando você tem que adorar um estilo de pregação? Você tem que adorar a palavra, e a palavra de Deus geralmente não é o que você gostaria de ouvir. Lembra quando o Senhor mandou Ezequiel ele comer o rolo? Como é que era o rolo? Era doce a princípio, mas depois ficava amargo, fel. Por quê? Porque Deus ele é o prumo. E nem sempre a gente está retinho. E ele vai dizer, você está tortinho. Pastor, isso que a senhora está falando é muito sério, né? Porque, infelizmente, e aí com todo o amor e todo o carinho a gente está falando, às vezes a gente vai a um lugar, a uma casa de oração, uma igreja, e você busca aquilo que você sai dali feliz. Né? Eu saí daqui leve, mas na maioria das vezes você tem que sair dali confrontado com o teu pecado. Porque a nossa natureza, Paulo fala, a carne geme, eu tenho que esmurrar a minha carne. Se ele falou isso, o maior missionário de todos os tempos, o maior evangelista de todos os tempos, falou isso até os últimos dias dele, e quando chega lá em 2 Timóteo, provavelmente a sua última carta, quando ele está ensinando a Timóteo, e ele fala para Timóteo, toca a dura realidade, e a todo instante ele fica exortando a Timóteo, dizendo, tu, porém, ele está mostrando para ele que, olha, o mundo é isso aí mesmo. A coisa vai nesse caminho mesmo, vai de mal a pior. Tu, porém, lembra das minhas palavras, lembra dos meus ensinamentos, sede imitador de Cristo, lembra que essa palavra aqui é divinamente inspirada. E ele fala isso tudo ali em 2 Timóteo, justamente para exortar. Então, quando você vai a uma casa de oração, que você só é adulado, toma muito cuidado. Existe sim a palavra de amor, e a palavra do Senhor é amor. Existe sim a graça, e a graça é importante, porque hoje eu estava vendo até uma palavra sobre isso. O rigor excessivo leva a um legalismo, mas a liberdade excessiva, por conta da graça, te leva ao pecado. Então, a libertinagem, como a pastora falou. Então, tem que tomar cuidado. Onde está o caminho? No equilíbrio. O Antigo Testamento não foi revogado e o Novo Testamento também não. Mas eles andam em caminho. Eles andam ali com as determinações, a palavra, as leis. Aquele Deus julgador, ele não morreu, ele continua a julgar. Cristo mostra uma outra face, que é a face da graça. Mas muito cuidado quando você se apega somente à graça e acha que tudo é pela graça e você pode pecar a hora que você quiser, porque a igreja ou o lugar de oração que está te ensinando isso, que não está te lembrando que a tua natureza é ruim e que você tem que batalhar contra ela a vida inteira, vai fazer com que quando esses últimos dias chegarem no final, você
tem sérios riscos, como o pastor falou, de não conseguir conquistar a tua taça, o teu troféu. A corrida é uma maratona. Sim. Não é uma corrida de 100 metros, não. Não é aquele piquezinho por muito preparo físico que você dá, não. Eu conheço muito a palavra. Amém, conheça. Eu estudo muito. Amém, estude. Mas se lembre, a corrida é longa, é uma maratona. Você tem que chegar lá no final. E tem que chegar praticando isso tudo, vivendo isso tudo. Não somente conhecendo e falando. A palavra salta pela tua boca, mas ela tem que estar dentro do teu coração. Sabe o que eu penso? Eu penso que estamos vivendo um momento em que todos nós, filhos de Deus, todos nós que fomos chamados e que aceitamos esse chamado, não deveríamos defender bandeira própria nesse momento. Amém. Né, de palavra, de teologia. Deveríamos sim estar unidos, buscando uma discussão saudável entre todos nós, para que a gente pudesse chegar a um consenso em uma direção, para podermos caminhar. Eu não gosto dessa fragmentação dentro do Evangelho. Eu acho que é interessante você ter uma interpretação, você ter outra, né? Mas o mais interessante ainda é você colocar em pauta esse entendimento que você teve, que pode ser uma grande revelação de Deus, entendeu? Mas que nós sentássemos para discutir e compreendermos melhor aquilo que o Senhor falou, porque o Senhor é um só, Ele falou e está bem falado. Agora, a interpretação cabe a nós, então, de buscarmos o Espírito Santo, deixar o Espírito de Deus nos conduzir dentro do entendimento da sua palavra, para que a gente pudesse ficar mais fortalecido, né? Isso iria nos fortalecer. Porque, caramba, chega um para você e fala, não tem arrebatamento. Aí chega outro e diz, não, tem um arrebatamento, mas vai ser no meio da grande tribulação. Aí o outro chega e diz, não, olha, eu entendo que o arrebatamento é no final da grande tribulação. Poxa, caramba, então eu pego e falo para você, olha, eu vou te dizer por que é que eu creio que o arrebatamento é no início da grande tribulação. Por que eu penso? Penso por muitas razões. Uma delas é que o diabo não pode governar a terra absolutamente com a presença do Espírito Santo. E quem é hoje que tem a presença do Espírito Santo em si? É a igreja. Se a igreja for arrebatada, sendo a igreja arrebatada, o Espírito Santo sai. Sendo o Espírito Santo retirado da terra, a igreja vai. Mas por que eu acho que vai? Porque eu acho que nós somos noiva do Cordeiro. Certo? Nós somos filhos chamados e que atendemos ao chamado de Deus. E a igreja, o Senhor não vai deixar a sua igreja aqui para ter que evitar o chip, para ter que se submeter aos sacrifícios, às torturas que existirão contra os cristãos que não subirem, porque todos terão que adorar o anticristo. É uma condição sine qua non, isso aí não tem para onde fugir. Então, o Senhor que andou, que dançou com a sua igreja, né, nesses 2000 anos, vai agora deixar, né, o seu remanescente passar por essa... Posso só complementar? Que eu concordo com tudo que o senhor falou. Eu acho que ainda tem algo. O Senhor Jesus, quando ele morre, ele diz, está consumado. Está consumado é porque está consumado. Sim. Ainda que venham dizer, não, mas o pai não poupou nem o seu próprio filho. Amém. Mas era o seu próprio filho, era a marca que ele precisava. Ele era o único que poderia fazer o que fez. Ele não quer outras crucificações. Exatamente. Não é para a igreja agora, porque se isso acontecer num governo do anticristo, num governo do diabo na terra, certamente haverá novas crucificações, haverá novos cristãos presos em postes e sendo queimados vivos, haverá, ainda mais diante do conhecimento que existe hoje, porque naquele tempo não se tinha o conhecimento que você tem hoje. A gente fala, naquele tempo não existia a Bíblia, existia isso aqui. Hoje você pega um livro com começo e com fim. A gente sabe como vai acabar, e a gente sabe que é o triunfo do Senhor Jesus no final. Então o diabo também sabe. Então, não há sentido em haver novamente algo que ele mesmo, o Mestre, Senhor Jesus, já disse que está consumado. Então, eu concordo plenamente com o senhor. Acho que aquilo foi feito e foi feito. Ponto. Agora, por falar em perseguição, só agora, nos últimos dias, a gente viu sendo arrancada a cruz, igreja sendo demolida, no Paquistão, na Eritreia, pastores presos naquelas, como chama, containers, ainda está lá, tem dois pastores, tem muitos ali, estou falando que 2 pastores especificamente foram colocados ali agora, por esses dias. Então, e aí?
essa indiferença faz parte dessa distração. Acautelai-vos por vós mesmos. Eu estou tão preocupado com a vida do outro, mas, assim, em forma negativa, que falta isso que o João falou, essa unidade. Falta eu me importar. Peraí, eu estou vivendo o princípio das dores. Então, ao invés de eu ficar cuidando da vida do outro, eu vou orar por aqueles que estão passando por uma perseguição mais ostensiva. Porque é agora, nos nossos dias. Não estou falando de igreja perseguida de ontem. Eu estou falando de igreja perseguida de hoje. E aí sai. Se você está vendo no Instagram, você vai ver em perfis como Portas Abertas. Isso tudo que eu estou falando para vocês, está lá. Vê lá no perfil Portas Abertas, vê no perfil do Guia-me e outros perfis que mostram este momento de perseguição dos nossos irmãos. Como é que você pode ficar indiferente? Está parecendo uma anestesia. As pessoas estão anestesiadas, como no tempo do Holocausto. Como que o Holocausto passou batido e o mundo ficou indiferente? Aí você fica pensando, se eu tivesse naquele momento, é porque eu era criança, porque eu ainda não tinha nascido, mas se eu tivesse, eu iria perceber, eu faria alguma coisa. Faria nada. Olha a anestesia agora. Você não está fazendo nada pela Eritreia. Você não está fazendo nada por aqueles que estão sofrendo no Paquistão ou em outros lugares. Agora, tem uma coisa que me saltou ao coração quando o pastor Vinícius falou de que as pessoas buscam a felicidade. Tinha no tempo de Jesus e no tempo de Paulo, na igreja primitiva, tanto enquanto o ministério de Jesus e durante a igreja primitiva, tem uma corrente filosófica muito forte. Eu falo mais de Paulo porque a gente presta mais atenção na Grécia por causa de Paulo. E tinha uma corrente filosófica que é o epicurismo, e o epicurismo é uma corrente filosófica em busca da felicidade. E parece que o povo cristão está com essa corrente filosófica ali, envenenando o evangelho. Porque eu vou numa conferência, digamos assim, estou falando para mostrar o que todo mundo quer. Eu vou a uma conferência para eu sair de lá animado, para eu sair de lá, como você disse, com o meu pico de entusiasmo, de motivação, que aí é o que um coach faz, motiva. Então, eu quero ir para uma conferência para eu sair motivado, para eu sair não inspirado, motivado, alegre, totalmente satisfeito comigo mesmo. Eu sou o máximo. Agora, ninguém vai para uma conferência, eu quero ouvir Deus. E se Deus arrebentar comigo é porque Ele quer me consertar. Eu quero sair, eu quero morrer de chorar, mas eu quero endireitar a minha vida. Porque a tristeza do arrependimento traz vida. Ninguém quer a tristeza do arrependimento, só quer. Então, eu digo que é o evangelho que, com a corrente filosófica ali, escondidinha, porque essa corrente filosófica ela não era só em busca da felicidade, era em busca do intelecto. É o evangelho humanista. Deixa eu abrir um parênteses aí. Inteligente. Pelo visto, no andar da carruagem, a gente não vai precisar de governos antidemocráticos ou seja lá quem for, perseguindo a igreja. A própria igreja já se persegue. A própria igreja está se perdendo no meio de si mesma. Tá. Sabe? E como é que a gente pode reverter isso? Eu acho que essa pergunta é importante. Mas a igreja está como Jesus falou. A gente fala tantas vezes aqui, né? Jesus, ele disse, a igreja está igualzinho Laodiceia. Ela se diz rica, que não precisa de nada. É Jesus falando, gente. Leia Apocalipse capítulo 3. Você se diz rica e de que... Gente, é tão forte. Jesus disse, e você disse que não precisa de nada. Mas aos meus olhos, você está cega, pobre, miserável e nua. Exatamente isso. Vulnerável, não sabe para onde vai, cega porque não está vendo que o princípio das dores já começou.
Por isso que ela está cega. Ela está cega. Jesus foi até bonzinho, ele não falou que está surda, mas é a geração de Samuel, surda. Só Samuel ouviu a voz de Deus, só Noé ouviu a voz de Deus. Então, é uma geração cega. Eu complemento, Jesus, eu só estou fazendo uma paráfrase aqui, tá? Eu só ponho aqui uma frase, uma palavrinha a mais. É uma geração surda também, uma geração pobre, miserável, cega e nua. Não precisa, ela aí fica assim, sabe? Aprende por um momento guerra espiritual, vou colocar a armadura do Espírito, fica recitando aí, põe o capacete da salvação e a mente está vulnerável. Como assim colocou o capacete da salvação? Eu vou pôr o cinto da verdade e é isso que o Jonas falou. Está cheio de engano. Como é que vai? A mente está cheia de engano. Aí como é que colocou? Só recitou? O diabo ele não fica impressionado com você ficar recitando alguma coisa, não. Ele fica impressionado com a tua vida, com o teu testemunho. Uma pergunta para esclarecer para os nossos ouvintes, seguidores, né? Por que o senhor fala que ele vem buscar o seu remanescente? Porque são poucos. Né? Não, por isso. Vamos entrar em detalhes aqui. Né? Porque é o remanescente? Desde que Jesus, o ministério dele, ele mesmo distinguia. João capítulo 6 mostra isso. Ele tinha uma multidão interessada em alegria, uma multidão interessada em bênção. E aí ele fala uma palavra um pouquinho mais forte, todo mundo o deixa, e ele pergunta para os discípulos, vocês também não vão me deixar, não? E aí Pedro fala, né? Para onde iremos? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, mas dos 70... Dos 70... pelo menos 58 foram embora. Aí lá no cenáculo, olha a peneira, né? Olha o remanescente. De 3 anos não é um ministério de um pastor, de um rabino. É o ministério de Jesus. Jesus em pessoa, 3 anos. Depois de 3 anos, o que é que restou? Esse é o remanescente. Lá no cenáculo, 120. Cadê a multidão? 120, orando, focado naquilo que Jesus falou. Então, isso é o remanescente, essa é a realidade. Deus disse em Deuteronômio, não siga a maioria. Não siga fazendo mal como a maioria. Faça questão de ser a minoria. E você acha que essa palavra... Não, ouse... Uma vez eu preguei. Desculpa interromper. Não, quem interrompeu fui eu. Ouse ser diferente. Então, você tem essa pregação... inclusive, é uma pregação inspirada em Lucas capítulo 3, que é João Batista dizendo o que eles deveriam fazer para viver o reino dos céus. Então, ali nessa pregação, eu falei, ouse ser diferente. E ser diferente, você vai receber crítica por ser diferente. Porque você vai tomar uma decisão de não se comportar como a maioria. Ah, mas é a turma do nada a ver. Não, a Bíblia diz que tem tudo a ver. Eu não posso ir no nada a ver. Então, é a turma em busca da felicidade. Não, eu vou em busca do que Deus quer para mim. E um pai, quando ele corrige, a princípio parece que a coisa não é boa, mas vai surtir um efeito definitivo na minha vida. Então, é isso. Para mim, sinais do tempo é o jeito que o evangelho está. Dos sinais do princípio das dores. Quando a senhora citou João, né, eu abri aqui até... Vem na hora na cabeça, né? Que Jesus vem, o capítulo é longo, né? João 6 tem 71 versículos, né? E nesse texto todo Jesus vem falando, vem pregando e vem com um discurso bastante duro. E a gente acabou de falar isso, né? Vamos dizer que a igreja daquele tempo eram as pessoas que estavam ali naquele lugar vendo a pregação do Senhor Jesus. Em determinado momento, ele começou a confrontar tudo aquilo que estava dentro do padrão, tudo aquilo que era o padrão que se achava, inclusive judeus ali presentes, judeus, os ortodoxos de hoje, né? Os detentores da lei. E chega naquele momento em que a turma começa a ir embora. A pastora falou, o verso 66 fala, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? É essa sensação que a gente tem hoje dentro da igreja. Enquanto você fala aquilo que o povo quer ouvir ou espera ouvir, tá tudo legal. A hora que você fala a verdade, aquilo que precisa, aquilo que o Espírito está mandando, não é a boca não é o pregador, não. O pregador verdadeiro, ele é um canal.
Ele é só um agente. Ele podia ser a própria mula, mas ele está ali sendo usado pela misericórdia do Senhor. E na hora que a boca do Senhor começa a falar algo que confronta, é impressionante você ver gente saindo para ir no banheiro, para beber água, indo embora, dizendo que no próximo culto não vem mais. Não gostei muito dessa palavra. Foi cansativa. O famoso sono, né? A famosa bocejada que quem está lá na frente deixa desesperado. Você não sabe se você não está conseguindo se fazer claro. Então, João Batista seria enfadonho agora. Exatamente. Neste momento. Se ele pudesse viver agora, a pregação de João Batista seria enfadonha. João Batista é o protótipo do fora do comum, né, Manzoni? É o bicho grilo daquele tempo, a gente brinca, né? É o homem vestido com aquela roupa doida, que se alimentava de forma doida e vivia num lugar improvável. Mas trazia a palavra que o Senhor mandou ele trazer. Foi um só o discurso. Exato. Arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. E ninguém queria ouvir aquilo. É muito como acontece hoje. Entra num lugar em que você tem um pregador que é direcionado pelo Espírito Santo, só pelo Espírito Santo. Ele vai pregar o que Deus mandou ele pregar. Ele não está preocupado com a PNL, com a neurolinguística, porque não se engane, gente. Hoje isso entrou nas igrejas. Entrou. Aquelas palavras que ativam dentro da sua mente certas sensações, reprogramações mentais. Sim, isso é o que dá certo. É o que dá certo. A forma como o pregador fala, como ele se dirige, como ele olha, a mão dele, o impostamento, o elevar e o baixar de voz, o polegar para cima. Ou ficar, tudo isso é parar técnica. de pregar, fazer uma careta e esperar a reação do povo. Do Tudo isso povo, é aquela técnica, pausa gente. poética. É técnica. E você acha que aquilo é maravilhoso. Se você não aplaude, ele aplauda. Tem alguém comigo aí? Não sei, que aquela coisa. Lógico que isso é normal. Mas eu digo, tem gente que, né, tem gente que se prende nisso tanto e você acha que você está sendo ministrado, mas você está sendo conduzido. Por isso, dos últimos dias, tem tudo a ver com o que a gente está falando. Ovelhas perdidas sendo levadas ao matadouro. Ovelhas que não conhecem a voz do seu pastor. E aí, sabe uma coisa que eu queria trazer para nós aqui? Assim, hoje a gente ouve, vez por outra, tal espécie de animal está entrando em extinção. Né? Daqui a pouco me aparece um outro animal entrando em extinção. E a gente só vai computando isso, mas não vai levando em consideração. Pois vai chegar o dia que vai ser dito, a raça humana está entrando em extinção. Né? Aí você fala, poxa, mas como assim, pastor? Querido, quando nós formos retirados da Terra, vai ser uma parcela razoável da população mundial, né? Que busca o Senhor. Hoje nós temos 1/3 da população mundial buscando ao Senhor. Não estou dizendo que tem 1/3 da população mundial salva. Eu acho que salvo para o arrebatamento vai ser uma coisa mais seletiva. Né? Mas, durante a grande tribulação, aquela igreja que não subiu, ela vai passar por todas as catástrofes naturais que ocorrerão, relato bíblico, né? Biblicamente trazido para nós. E muita gente vai padecer nesse período da grande tribulação. Vai haver uma mortandade muito grande. Você imagina as águas dos oceanos invadindo as cidades litorâneas, porque os polos, né, da Terra... Está até aqui em Lucas 21, eu vou ler para você. Tá? Então, os polos, né, da Terra vão entrar em degelo e o nível de água dos mares vai subir. Então, cidades litorâneas vão desaparecer. Pensa em meteoros caindo sobre o mar e tsunamis invadindo a Terra, ondas de até 100 metros de altura, entrando por terra dentro. Imagina todos os vulcões entrando em erupção, que também está escrito, né? E essa fuligem dos vulcões, emitida pelos vulcões, criando uma camada de uma nuvem intransponível, e o Sol aparecendo vermelho para nós, uma bola vermelha, porém os raios infravermelhos do Sol e ultravioletas passando, aquecendo a Terra, e a Terra não tendo como jogar para fora esse calor, e a temperatura da Terra aumentando assustadoramente. Ou seja, não vai ser só a perseguição do anticristo que vai ceifar muitas vidas. Os fenômenos naturais que virão, segundo o Apocalipse, também vão ceifar muitas vidas. Lá no final da grande tribulação sobra um pouco de seres humanos ainda. É bom que você entenda, seres humanos, porque aqueles que foram arrebatados já não serão mais seres humanos.
Serão seres celestiais que voltarão num corpo glorificado com Cristo para governar durante 1000 anos a Terra. Então tem muita coisa para acontecer nesse finalzinho de tempo, e nós estamos exatamente no finalzinho dos tempos. É importante a gente ressaltar isso, para que entre na tua mente e também no teu coração. É tempo de buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o seu tempo, com toda a tua sabedoria, e se dedicar ao crescimento espiritual. E, dentro de tudo isso, cuidado para aonde você vai, né? Onde você vai buscar o Senhor. O único alerta que eu faço. Foi dito que os animais, algumas espécies estão em extinção. E eu diria que, com a saúde mental deteriorada, a humanização está em extinção. Porque o que te torna cada dia mais humano e cada dia mais semelhante, porque você é a imagem e semelhança de Deus, é a palavra de Deus. Porque com a palavra de Deus eu aprendo a perdoar. Isso não é animalesco. Isso é... O homem foi criado com essa capacidade de amar, de ter misericórdia, de ter empatia, de ter sonhos, de ter projetos. Tudo isso é uma capacidade que Deus deu ao homem, que é a imagem e semelhança. Quando o homem se distancia, ele fica com instintos animalescos. Aonde eu chego a essa conclusão? Isso é um sinal do princípio das dores. Quando ele diz que o amor se esfriaria, é porque os animais amam mais do que algumas pessoas. Em 2 Pedro, capítulo 12, está escrito, está falando sobre características de pessoas durante este período que é o princípio das dores. Eles difamam o que desconhece, são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto. Você é guiado pelo espírito, não guiado pelo teu instinto. Estou com raiva, eu grito. Eu estou magoado, eu ofendo. Isso é animalesco. O que te torna a imagem e semelhança de Deus é Jesus te ensinando a ser uma pessoa melhor. Né? Então, ele te direciona. Aqui fala, então, nascidos para serem pessoas guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas, serão corrompidos pela sua própria corrupção. É muito forte esse versículo de 2 Pedro 2,12, que faz parte dos sinais que a gente está vendo do princípio das dores. E outra coisa que, ainda para a gente finalizar aqui o versículo, a proposta deste, né, porque, como viu, não deu para acabar, não dá para ver o capítulo todo de Lucas 21, mas faremos outro. Mas uma coisa que o pastor Vinícius falou, que as pessoas ficam distraídas. Ao invés de ver o conteúdo do podcast, algumas vezes eu vejo as pessoas distraídas com aquilo que não importa. Você está com o título errado, pastora, não existe pastora. Gente, o que é importante não é título nenhum. Eu não nasci com esse título, eu nasci Naira, então me chama de Naira. Eu sou Naira. Uhum. Se isso te incomoda, me chama de Naira. Eu não preciso de nenhum título. E aí, só em resposta, eu queria dizer uma coisa. Aonde que está o título missionária? Me mostra na Bíblia. Porque diz, você não pode ser pastor, você tem que ser missionária. Então, aonde que está escrito missionária? A palavra missionária, no feminino. Então me diga, você está vendo? O teu argumento é muito fraco, mas se isso te incomoda, só me chame de Naira. Esse é o meu nome. E importe com a palavra de Deus. Foca naquilo que importa. Não fique discutindo ou comentando algo que não vai te levar a nada. E eu voltando aqui para eu não me exaltar. Está afiada hoje. Estou. Então, aqui, olha aqui, não fique sobrecarregado com as orgias, que eu diria que é o excesso de carne. Para mim, orgia é o excesso de carne, é o fruto da carne não tratada. Por tudo isso que a gente está falando, não tem arrependimento, não tem fruto do Espírito, tem o quê? Se eu não tenho fruto do Espírito, eu tenho fruto da carne. Se eu tenho fruto da carne, eu sou uma pessoa descontrolada.
eu não levo a cruz todos os dias, eu não mortifico a minha carne. Então, orgia, excesso de orgia, é tudo que vai te destruir. É a libertinagem. Jesus veio para te dar liberdade e não libertinagem. A outra coisa que fala aqui é excesso de preocupação. Gente, isso aqui somos nós. O mal do século é a ansiedade. A ansiedade, ela tem duas amiguinhas. A amiguinha do lado direito se chama preocupação. E a amiguinha do lado esquerdo, ela se chama a inquietação. São irmãs gêmeas, né? Inquietação, preocupação, e o medo. Aí anda de 3, sabe? É a inquietação, preocupação e o medo. Essa é a ansiedade que está tomando conta do mundo. E aqui está falando, cuidado para você não ter excesso de preocupação. Jesus ensinou por que você anda ansioso. Ora, vai para o secreto. O teu pai sabe aquilo que você precisa, mas o que falta no mundo, aqui natural, ele vai dar através da vida de oração. É a intervenção divina através da vida de oração. Então, está faltando o quê? Vida de oração. Um dos sinais do princípio das dores é falta de oração, é falta de amor. Talvez você estivesse esperando que neste podcast a gente só falasse de desastres e de problemas. Tragédia. Vamos falar em um outro, né, de problemas globais, desastres, tudo isso faz parte. Mas nesse nós estamos falando assuntos que nós não tocamos ainda. E está tudo aqui no 34 e no 35. E ainda ele diz o quê? Vamos para o outro tema aqui que ele fala. Para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Os últimos dias serão como os dias de Noé. A inundação veio como laço, para quem não ouviu a palavra. Aquele que tem espírito, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Interessante, né? A inundação, quando se fala em inundação, você está falando de um fenômeno, né? Natural. Vai chover muito, mas como? O povo olhava para o céu e não via nada. Não tinha um sinal de nuvem. O único sinal que eles tinham de uma inundação era a arca. Né? Era a arca. E hoje a gente está dizendo para você, vai haver uma grande inundação sobre o mundo. E a evidência que você tem é a presença da igreja. É a palavra. É a igreja, é a palavra. Né? Então, meu irmão, por favor, não tem nenhuma nuvem no céu, mas vai inundar. E eu falo, entendeu? né? Quando me chamam de que eu não ando na corrente da moda, né? Que não está na moda falar de volta de Cristo, de arrebatamento, eu falo, não tem problema nenhum, eu sou da turma de Noé. Noé era tido como louco. Então, eu sou da turma de Noé, vou continuar falando. Eu também sou. Né? Nós 3 aqui, Eu 4, sou, aqui, somos também. da turma de Noé, pode me chamar de louca, fora de moda, pode falar o que você quiser e eu vou ficar tranquila. Noé, estou contigo, estou contigo e não abro, porque Jesus disse que os últimos dias seriam como os dias de Noé e de Ló. Quando eu falo que é tempo de Ló, quem ficou antenado foi Abraão. Ló teve que ser arrancado. Então, quem estava antenado que algo ia acontecer e orou foi Abraão. Então, eu sou mais da turma de Abraão e de Ló. De Ló, não. Ló, tudo bem, Ló era justo, tudo bem, Ló sofria lá dentro, mas em relação aos sinais dos dias, ele estava totalmente desconectado. Ele teve que ser arrancado pelos anjos. Então, eu sou da turma de Abraão e de Noé. E a última coisa, porque o nosso podcast chegou ao fim, cuidado para não vir como um laço, pois há de sobrevir a todos que vivem sobre a face de toda a terra. Então, o que a gente está vivendo é um problema global. Global, e hoje nós só falamos de princípio das dores dentro da igreja. Nem falamos do mundo. Vamos deixar para o outro para a gente falar do mundo. Então, cuidado. Esse problema no corpo de Cristo é global. E tudo que vai acontecer, e já está acontecendo, do princípio das dores, é um problema global. E a gente chega ao fim, né, do nosso... É muita coisa para falar. A gente se pegou basicamente 2 versículos e tem muita coisa para falar. E eu confesso para vocês que eu termino esse podcast com o seguinte sentimento. Uma tristeza profunda pelo que está por vir, né, porque a gente enxerga, graças a Deus, e, paralelamente, uma alegria muito grande por saber que tudo isso converge para a volta do Senhor. Amém, amém. Deus abençoe a todos. E quero convidar vocês a deixar o like, agora sou eu, Isso Deixa aí. o like, compartilha. Esse é um assunto tão importante para tantas pessoas ouvirem. Verdade. Então,
compartilha e convido você que ama ir para o profundo, quer ir para o profundo, vai para a área de membros que tem o curso de Apocalipse. Deus Amém. abençoe. Uma boa noite a todos, Deus os abençoe.